percebe que não tinha nenhuma preocupação com a formação do indivíduo, né, do pensamento crítico, simplesmente aprender a escrever e a separar as sílabas. E o Mobral, esse método de ensino, vigorou até 1985, mas chegou ao fracasso. E assim, uma das questões é que os professores, que eram chamados na época de monitores, não tinham devida instrução, né, para instrução ou estudos para poder lecionar essas aulas, né? Não tinha, eles recebiam simplesmente o material e faziam um cursinho para poder ensinar essas aulas. Então, em 1985, o Mobral deixou de existir e foi substituído pela Fundação Educar. Outro ponto que eu queria comentar aqui com vocês é sobre como eram vistos os professores nesse período de ditadura. A gente não pode condenar e dizer que foi um período de educação autoritária, porque muitos dos professores tentavam lecionar de forma, o que a gente pode dizer, de educação libertadora, mesmo contrariando o regime da época, né? Então a gente sabe que é muito complicado para os professores. A gente percebe que naquele período a necessidade de crescimento da escola, né, a urbanização e o crescimento dos prédios fez com que o corpo docente pagasse a conta dessa expansão, desse crescimento, onde eles tiveram salários rebaixados e duplicaram a jornada de trabalho. O que a gente pode concluir? Que o Mobral, assim como os outros programas de alfabetização de jovens e adultos elaborados pelo governo federal, não atingiu seus objetivos, pois não compreenderam que os projetos de alfabetização de adultos só podem ter êxito caso sejam enfrentados os problemas estruturais, como a miséria, a fome, o desemprego e a corrupção. Esse, na maioria dos casos, é a real causa do analfabetismo. Então, esses problemas precisam ser tratados na causa raiz e não apenas tentar melhorar os números índice para que a gente seja bem visto com outros olhos por outros países. Então, a gente precisa resolver esses problemas nas causas raiz para, de fato, erradicar o analfabetismo. Existe toda uma estrutura, não é simplesmente jogar um cursinho na mão dos professores, isso tudo tem que ser discutido de forma pedagógica, com várias entidades, MEC, planejamento, para que, de fato, a gente consiga alcançar os objetivos, que é a erradicação do analfabetismo. E a alfabetização de jovens e adultos é muito mais complicada, porque depende de mais tempo que eles se dispõem dos alunos a estudar, depende de um comprometimento maior, então precisa de todo um planejamento didático diferente do que é oferecido para a educação infantil, por exemplo.